Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória. Escolas em estruturas metálicas, sem isolamento térmico ou acústico e que esquentavam no verão e gelavam no inverno. As escolas de lata. O que era para ser uma situação emergencial em São Paulo acabou durando muito tempo, prejudicando o ensino de milhares de alunos. A educação, como a falta de vagas em creches, por exemplo, veio para o centro das discussões várias vezes aqui no plenário, pelas mãos do nosso entrevistado de hoje. Mas ele fez muito mais. Quebrou tabus quando pediu direitos iguais aos homossexuais, arrumando muita briga com os conservadores. E olha, isso eu não podia deixar de dizer. Ele parou a Câmara numa homenagem a Raul Seixas também. Carlos Gianazzi, vereador de 2001 a 2008, mestre em educação, doutor em história pela USP, professor, deputado estadual no 4º mandato, indo para o 5º. Muito obrigada, é uma honra te receber aqui nesse plenário. Muito obrigada, deputado, pela presença. Eu que agradeço, a oportunidade de voltar à Câmara Municipal, onde eu iniciei aqui a minha trajetória política no Parlamento brasileiro. Segundo deputado mais votado no estado, deputado estadual, o quanto que a Câmara contribuiu para tudo isso? A Câmara Municipal é sempre uma escola. Eu falo que uma pessoa que passa pela Câmara Municipal, ela pode ir tranquilamente para a Assembleia Legislativa e também para a Câmara dos Deputados, porque é uma escola que pulsa a vida, os movimentos, tudo acontece na Câmara Municipal. E essa Câmara Municipal é a maior do país, então, tudo passa por ela aqui na cidade de São Paulo. Então, ela é uma escola para qualquer pessoa que participa da política, ou seja, a pessoa que vai para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, ou mesmo para fazer outra coisa da vida. É uma escola. Agora a coisa ferveu aqui, hein, deputado? Olha, o senhor chegando com muita vontade de fazer pela educação, com projetos inovadores e que o senhor colocou na pauta logo de cara, né? Tem vários projetos, eu vou dar uns exemplos aqui. Tem um que oferecia cursos universitários, para todos os professores que não tinham na rede municipal. Tem um que o senhor falava bastante, que limitava o número de alunos por sala de aula, também na rede pública. E o senhor chegou com ideias inovadoras de campanhas como a Criança Fora da Escola é Crime, do Observatório Municipal de Acompanhamento da Demanda Escolar. Como é que foi pautar tudo isso aqui? Olha, eu vim da rede pública, eu sou diretor de escola pública da rede municipal, sempre trabalhei na rede municipal, na rede estadual. Então, eu fui eleito como vereador da cidade de São Paulo, trazendo todas essas demandas, todas essas pautas para o parlamento municipal. Então, uma das nossas grandes tarefas aqui era a valorização dos profissionais da educação. Então, eu aprovei, por exemplo, esse projeto de lei que foi muito importante, que obrigou a prefeitura a oferecer curso universitário em nível superior para todas as professoras de educação infantil que não tinham ainda esse curso, elas não tiveram oportunidade. E naquele mesmo momento histórico nós aprovamos uma lei aqui na Câmara Municipal que transformou os cargos das professoras que não eram consideradas professoras ainda, que é um absurdo, as educadoras de educação infantil que trabalhavam nas creches, elas eram consideradas auxiliares de educação infantil. Nós aprovamos um projeto importante aqui para que elas se tornassem professoras e fossem enquadradas na carreira do magistério municipal, uma lei fundamental. Aprovamos a minha lei, que foi essa lei que daí obrigou a prefeitura a dar curso universitário para que elas pudessem fazer o curso de pedagogia e serem enquadradas na carreira do magistério. O movimento Criança Fora da Escola é Crime, um movimento importante, porque na cidade de São Paulo, naquele momento, nós tínhamos quase 10 mil crianças fora da educação básica na nossa cidade, então foi um movimento importante também. O movimento para que a prefeitura transformasse todas as escolas de lata em escolas de alvenaria, porque como que a cidade mais rica do Brasil, da América Latina, convivia com escolas de lata, como você disse, sem isolamento térmico, sem isolamento acústico. Nós fizemos toda uma movimentação aqui na Câmara Municipal para obrigar a prefeitura a transformar essas escolas em escolas de alvenaria, de tal forma que a educação fosse oferecida com dignidade aos alunos, para que os nossos professores pudessem trabalhar em escolas
adequadas. Infelizmente, na rede estadual ainda continua, para você ter uma ideia. Na rede municipal, nós solucionamos isso naquele momento histórico. Agora, a rede estadual ainda tem mais de 100 escolas de lata, ela não seguiu o exemplo. O senhor não pode descansar um minuto. Eu estou com essa luta, já acionei o Ministério Público, apresentei projeto de lei na Assembleia Legislativa, estou tentando resolver essa situação já há anos aqui na rede estadual. Mas no município foi uma vitória importante. Agora, conta pra gente, deputado, quando o senhor chegou aqui em 2001, qual era a situação da educação? Porque o senhor questionava muito o que se chamava de aprovação automática, que era uma distorção também. A qualidade estava muito ruim. Estava tudo muito ruim porque os governos anteriores, de Paulo Maluf e depois de Celso Pitta, sucatearam, né, destruíram a educação. Só não destruíram, mas porque havia uma resistência à rede municipal. Ela sempre foi resistente, porque nós tivemos uma gestão muito importante antes do Paulo Maluf e do Pitta, que foi a gestão da ex-prefeita Luísa Erundina, que nomeou Paulo Freire como nosso secretário municipal de educação, e depois o Mário Sérgio Cortella, que o substituiu. Então, nós avançamos bastante nessa gestão e a rede se consolidou bastante. Só que as gestões que vieram depois, Paulo Maluf e Celso Pitta, tentaram destruir a rede municipal. Então, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei no momento pós-Celso Pitta. E aí o nosso trabalho era reconstruir muitos aspectos, né, muitos setores da rede municipal. E aí foram várias lutas, que eu fui presidente da CPI da Educação. Sim, logo no começo, de 2001. O senhor conseguiu aprovar uma CPI. Uma CPI que investigou as gestões anteriores, né? E nós descobrimos um desvio de mais de R$1 bilhão das verbas da educação, das gestões do Paulo Maluf e do Celso Pitta. Inclusive, eu pedi a cassação dos direitos políticos do Pitta, do Paulo Maluf e de 6 secretários, 4 de educação e 2 de finanças, né? Na época. Chegou abalando as estruturas. Com já, certeza, né? Num primeiro mandato porque já eles lançavam no orçamento da educação despesas que não eram da educação. Então, havia um desvio das verbas da educação. E no mesmo ano de 2001 aconteceu outro fato também, que eu era do PT na época, apoiei a Marta Suplicy, que era a nossa prefeita, mas Ou seja, aí... o senhor era da base da prefeita. Eu era da base, eu era um governista, a única vez na minha vida que eu fui governista, mas durou pouco. O meu governismo durou menos de um ano, porque ela apresentou um projeto de lei que mudou o financiamento da educação, reduzindo na prática de 30% para 25% o orçamento, o investimento na educação municipal. Eu era da base, mas votei contra o meu próprio partido, votei contra a minha prefeita, porque era uma incoerência. Fiz vários apelos ao PT, à base, a ela, para que retirasse o projeto. Porque se nós tínhamos 30% na lei orgânica para a educação, foi fruto de uma luta histórica do magistério municipal e da gestão da Erundina, do próprio PT, de Paulo Freire, de Mário Sérgio Cortella. Aí ela reduziu para 25%, né? Então, eu votei contra e mantendo a coerência, né, da nossa luta histórica em defesa da educação pública e de mais investimento. Então, foi também algo traumático aqui na Câmara Municipal, foi polêmico, né, como que um vereador vota contra o seu próprio partido, contra o governo, mas eu votei com a educação, votei com a coerência, né, com os alunos, votei com os professores, votei com o magistério municipal, porque os partidos erram, cometem erros, e entre a educação e o partido político eu fiquei com a educação pública. O senhor contando hoje, parece ter sido muito fácil aquela época, mas eu imagino o tamanho da pressão que o senhor não sentiu e também a dor no coração, porque era o seu partido, né? E é contra também ali, né, tudo que o senhor acreditava. Conta pra gente melhor como é que o senhor se sentiu aqui, como é que era o clima, a bancada toda meio que condenou o senhor, como é que foi? Sim, não toda, uma parte ficou do meu lado, né? Uma parte do PT ficou do meu lado, houve um manifesto de apoio contra a minha expulsão, contra a minha punição, eu tive apoios, né, de vários... O Antônio Cândido assinou o manifesto me defendendo, a esposa do Sérgio Buarque de Holanda, a Ana Buarque de Holanda me defendeu, Maria Vitória Benevides, vários professores da Universidade de São Paulo, da PUC, a rede toda municipal ficou do meu lado e alguns vereadores também ficaram ao meu lado, assinando manifestos, enfim, então eu tive o apoio. Não foi
foi algo... Eu era do PT, fui fundador do PT, entrei no PT com 18 anos, né? Fiquei 25 anos no PT, então foi traumático do ponto de vista que não tinha ainda o PSOL na época, o PSOL só foi existir em 2004, eu estou falando em 2001, final de 2001. Do comecinho dele aqui. Então eu fui expulso e não tinha para onde ir, porque não existia um partido com a mesma característica do PT, né? Enfim, então foi algo traumático, mas eu sabia que estava fazendo a coisa certa, né? Que eu estava do lado certo da história naquele momento. Com a experiência de hoje, o senhor faria alguma coisa diferente aqui? Não, faria a mesma coisa, votaria contra aquela redução das verbas da educação. Teve uma conversa assim franca com a Marta? Tive com dura? ela, tive uma conversa, pedi para que ela retirasse o projeto. Enfim, ela não atendeu, o que não era um apelo meu, era um apelo de uma boa parte do PT, da área da educação, e também, sobretudo, de quem fazia a defesa da educação pública na nossa cidade. Vamos então para o próximo bloco falar um pouquinho do que o senhor fez para quebrar os tabus em relação à homossexualidade, né? O senhor discutiu bastante projetos de igualdade aqui dentro, com resistência de nada mais, nada menos do que o ex-vereador Erasmo Dias. Eu tive muitas brigas aqui, aliás, 2 brigas com o Erasmo Dias. Uma delas... Pode contar no próximo bloco? Vamos sim. deixar esse suspense, a gente já volta, não sai daí. Toda quinta-feira eu, Viviane Cesarino, os ex-vereadores e vocês temos um encontro marcado às 14 horas. Aponte seu celular para o QR Code e inscreva-se para receber a nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Vossa Excelência a Memória está de volta e hoje a gente entrevista aqui no plenário da Câmara Carlos Gianazzi, que é um deputado estadual indo para o 5º mandato, mas que, gente, foi vereador e aprendeu muito aqui dentro, está ensinando muito para a gente também, ó. Como é que o senhor falou? Era uma base que virou oposição, né? Exatamente. Primeira vez que ele foi da base, adorei isso. Pouco tempo que eu... Durou menos pouco de tempo, um ano. mas ele já foi. Menos de um ano. Ele já foi. Bom, a gente estava terminando o primeiro bloco contando que o senhor quebrou tabus aqui dentro, defendendo direitos iguais para os homossexuais, mas encontrando muita resistência de uma bancada conservadora, principalmente de um homem muito conservador, que era o ex-vereador Coronel Erasmo Dias, nome fortíssimo da ditadura, linha dura da ditadura. Como é que foi isso? Olha, o Erasmo Dias foi eleito, infelizmente, vereador da cidade de São Paulo, né? Mas nós tínhamos aqui uma frente parlamentar contra a homofobia em defesa da diversidade sexual, porque a cidade de São Paulo era extremamente homofóbica e é ainda, né? E nós tínhamos muitas mortes de homossexuais, muitas perseguições aqui na cidade de São Paulo. Tinha uma frente parlamentar que era constituída por vários vereadores, na época eu fazia parte. Nós apresentamos um projeto de lei pioneiro que garantia a pensão para companheiros ou companheiras de servidores ou servidoras homossexuais. Estendia os benefícios. Isso, uma pessoa podia ficar com a pensão, poderia usar, na época ainda, o Hospital do Servidor Público Municipal. E eu fui convidado para um debate no Ratinho, no programa do Ratinho na época. Não era um debate, ele queria fazer uma entrevista, falar desse projeto. E quando eu cheguei lá estava o Erasmo Dias, que me atacou veementemente, né? O Ratinho perguntou: o que o senhor acha do projeto do Gianazzi? Eu falei: esse vereador é um viado, é um homossexual. Começou a me atacar. Super de nível, a discussão. Bem de nível, né? Enfim, ele baixou o nível do debate. Eu falei: eu não sou homossexual, sou heterossexual, mas não teria nenhum problema em ser homossexual e ver meu nome associado à homossexualidade. Mas, enfim, fiz o debate com ele. Falei: esse projeto é contra a família, contra a moral. Daí eu falei: olha, contra a família e contra a moral foi o que Vossa Excelência fez lá na PUC, né? Vossa Excelência invadiu a PUC, enfim, atacou. Vossa Excelência que torturou, que defendeu a tortura, defendeu um governo que matou milhares de pessoas, que torturou, que perseguiu.
essa é a moralidade, Esse é o né? escândalo. Exatamente. Mas a imprensa ficou muito contra o projeto também, porque eu achei uma manchete que dizia assim, de jornal: o vereador propõe casamento gay no serviço público. Isso, não era nada... Uma manchete super distorcida também. Totalmente, não era casamento, projeto. Hoje isso está consolidado, nesse reconhecimento é dado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, mas na época foi algo, eu diria que inovador, protagonista naquele momento, né, em 2001. E teve um outro episódio também que ele ameaçou o senhor, né? Foi, na Comissão de Educação, nós éramos membros da Comissão de Educação, eu apresentei na época um projeto de lei dando o nome de uma escola da rede municipal de Carlos Lamarca. Então ele odiava o Carlos Lamarca, logicamente, e ele disse que ele era um terrorista num debate, e eu falei que, eu me lembro da seguinte frase, eu falei, olha, primeiro que o Lamarca tinha que ser considerado um herói do Brasil, porque ele lutou pela democracia, não aceitou o golpe, e se ele estivesse vivo ainda hoje, e se ele não tivesse saído do exército, ele seria um grande general, né? Daí ele ficou muito irado com isso e ameaçou, falou, se você continuar falando isso, você não vai sair vivo por essa porta. Ele te ameaçou de morte. Exatamente, lá na Comissão de Educação. E teve alguma reação aqui dos colegas da presidência na época? Não, depois eu trouxe o debate aqui para o plenário, né? E ele ainda falou que, ele falou assim, eu estive muito perto dele lá no Vale do Ribeira, né? Quase, a sorte é que eu não cheguei perto dele. Eu falei, a sorte, se o senhor chegasse perto dele, o senhor não estaria aqui para contar a história, porque Lamarca era campeão de tiro do Exército Brasileiro, ele teria matado o senhor, né? Daí ele ficou mais irado ainda. Eu fiz a denúncia aqui, mas depois ele se acalmou, né? Bom, enfrentou o Coronel Erasmo Dias, enfrentou às vezes as dificuldades no próprio partido e ainda deu tempo de trabalhar pela educação, para quebrar esses tabus, e pela Guarda Municipal, que era um assunto que eu não sabia que o senhor tinha se dedicado aqui. Sim, nós conhecemos na época o Carlos Matos, que era o presidente do sindicato da Guarda Civil Metropolitana, e através do sindicato nós apresentamos várias propostas aqui que foram construídas coletivamente pela categoria, pelo sindicato, porque eles tinham que ser valorizados. Eu já conheci o trabalho deles, porque como diretor de escola municipal, tinha uma relação com eles estavam nas escolas públicas, né, trabalhando a questão do combate à violência nas escolas. Então foi muito importante, porque nós apresentamos várias propostas que valorizavam a carreira do ponto de vista salarial, funcional, da melhoria das condições de trabalho. Teve também um projeto que deve ter sido muito inovador para a época, né? Que depois acabou sendo copiado, pode-se dizer assim, que é o que cria cotas para afrodescendentes, né? Para negros em concursos públicos na cidade de São Paulo. Também. O senhor apresentou em 2001, 2002. Exatamente, aqui. Era um projeto que vinha, nós tínhamos uma relação também com setores do movimento negro, que era anterior, inclusive, à minha vinda aqui para a Câmara Municipal de São Paulo. E através desses coletivos nós apresentamos esse projeto, que era um projeto na época ainda polêmico também, de difícil aprovação. Existia muita resistência, né, sobretudo de vereadores aqui. Cotas era algo, né, difícil de passar. Quando nós estávamos iniciando a luta pela introdução de cotas nas universidades ainda, era algo muito novo ainda no Brasil. Resistência que o senhor fazia com cultura, né? O senhor abriu a Câmara para muitos artistas se apresentarem, inclusive, aqui. Nós fizemos aqui um resgate da cultura brasileira e, sobretudo, nós focamos muito na música popular brasileira, de fazer o resgate de valorização de artistas já conhecidos, mas que estavam contribuindo com a cultura, mas também de outros setores que não eram conhecidos ainda. Nós fizemos aqui, eu dei o título de cidadão paulistano para o Gilberto Gil, né, porque ele foi um dos proponentes, um dos organizadores do tropicalismo, que foi um movimento importante na história da música popular brasileira. Nós entreguei também, aprovei o título para Gal Costa, que infelizmente morreu recentemente, e eu entreguei esses 2 títulos no Ibirapuera, um em cada momento, diferente, mas num show, que foi bem interessante. Nós fizemos também a entrega aqui na Câmara para os Mutantes, a volta dos Mutantes se deu exatamente aqui, dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Nós fizemos eventos com Jorge Maltner, com Alice Salomão, com Rogério Duarte, com vários artistas importantes
do Brasil. Raul Seixas, deputado, fizemos uma super homenagem, eu amei isso. Exatamente, uma homenagem que veio, o Gerry Adriani fez parte, porque ele fez parte da história do Raul. A mulher dele, a Kika Seixas, veio, a filha, acho que Vivian Seixas veio também, veio o maestro que produziu alguns dos discos dele, o Falcão, o cantor Falcão veio, que era fã dele, foi bem interessante. Aqui foi, o nome do evento era O Dia em que a Câmara Parou. A gente fazia umas coisas, o dia em que a Câmara parou. E parou mesmo, lotou. Foi bem interessante. Cheio de maluco, beleza, deve ter ficado uma delícia. Agora, deputado, me conta uma coisa, me confidencia uma coisa. O irmão do senhor é vereador aqui, vereador Celso Gianazzi. O senhor conversa com ele sobre as dificuldades? Claro que são outras, né? O senhor enfrentou coisas que eu acho que não temos mais nessa época. Muitos preconceitos foram quebrados, né, nessa resistência toda. Mas ainda existe muita dificuldade. Sim, sem dúvida. O Celso Gianazzi, que é meu irmão, ele participou de tudo isso porque ele me acompanhava. Ele estava junto, estava então. junto porque ele era já presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Prefeitura. Ele é um servidor de carreira, né? E ele acompanhou todo esse processo, estava o tempo todo aqui com a gente, ajudando. Então, ele acompanhou toda a expulsão, todos esses eventos. Então, ele adquiriu muita experiência política porque ele participava ativamente, ajudando, informalmente, porque ele não era, assim, diretamente um assessor. Mas ele estava sempre com a gente aqui, nos ajudando. Inclusive, me ajudou muito quando eu defendi aqui a instalação da CPI contra os bancos, para investigar os bancos. Ele ajudou, né, os auditores fiscais da prefeitura também. Então, ele teve uma participação ativa no meu mandato e até hoje ele me ajuda na Assembleia Legislativa também. Então, ele já veio com uma certa experiência, ele já conhecia a casa. Uma super experiência. Ele é muito experiente, o Celso. Ele tem, né, formação, tudo. E, enfim, então ele converso muito com ele, troco muito com ele, mas ele já conhecia o funcionamento da Câmara Municipal. Mas às vezes ele te troca uma figurinha, assim, o te tempo pede todo, um conselho, tá difícil ali, tá pesado. Com certeza, a gente conversa bastante. Olha, deputado, eu agradeço demais a tua presença aqui, muito obrigada. E adorei saber todas essas lutas do senhor, foi muito interessante. E lembrando, Raul, não diga que a canção está perdida, né? Exatamente. Continue nossa luta aí. Tenha fé na vida, fé na luta. Sempre. Muito obrigada. E a gente espera que a Câmara tenha contribuído muito com essa experiência política e com essa trajetória de sucesso do senhor. Obrigado. Obrigada. Volte sempre nesse plenário. E é isso, Vossa Excelência, a Memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a semana que vem. Tchau.